Fala, Future Lawyers! Começando mais um Future Lawcast. E nessa temporada, agora eu posso falar mais próximo aqui, porque eu não vou estourar o microfone, senão o Léo reclama aqui com a gente. Começando nessa nova temporada, com ela, nossa querida co-CEO do Sem Processo, Ana Couto. Prazer, gente. É um prazer estar aqui com vocês, ao lado dos dois Brunos, ó. Dose dupla hoje. Galera não tá Gêmeos. Galera não tá vendo dobrado, é isso aí. Ainda tão de preto, como não? Cara. Só que tem um símbolozinho bonito que a gente quer saber o que é essa tal JCC, você já sabe, mas, cara, a gente vai saber melhor. E não podemos esquecer de falar que esse podcast é patrocinado pela própria Future Law, pelo Lima Ferguson Advogados, pelo Sem Processo, pela Quark Legal Design, pela Lowy. E se você quer ter o melhor conteúdo, cara, os melhores cursos do Brasil para se manter inovador e ser tão bem sucedido como o Bruno Gélio, você precisa do Future Law Infinity. Isso é verdade, precisa mesmo. E nessa temporada falaremos, Ana, sobre Jurídico 5.0, não é isso? É, o tema do nosso podcast é Gestão e Inovação no Mercado Jurídico, o Mercado 5.0. Tema bacana. É um tema bacana. E você tá estreando essa temporada, você sabe disso, né? Nosso primeiro convidado. Ó, que Olha a responsa. Embora o Brunão já tenha vindo aqui em outras temporadas. Isso que eu ia falar. Recorrente. Queria agradecer, porque é a minha segunda temporada aqui, né? Renovaram o contrato, sabe? Tá bom, hein? Então, e dessa vez com hosts diferentes, né? Então, assim, e pra mim é uma alegria imensa, porque eu tô aqui com o Bruno, que é meu xará e criador e criatura do Bruno Verso, né? E a Ana, que é uma profissional que eu super admiro, uma CEO das brabas, apesar de ter gente com cabeça de miojo que acha isso ruim, né? E que também é autora Ficou a do crítica livro. No ar, hein? Opa, será que eu vou ser cancelado? Ferrou. E que é autora também do livro. Junto comigo, gente, com só Bruno. para mencionar do livro, que eu não sei se todo mundo tá inteirado. Esse livro aqui acabou de sair, Jurídico 5.0 e Operações Exponenciais. Eu tive a honra de escrever um artigo em coautoria aqui com o Bruno. E o Bruno também escreveu um artigo sobre IA, né? O uso da inteligência artificial junto com e automação. Horácio, Muito Marcelão, legal. Parceiraço, cara, também uma pessoa que eu admiro pessoal e profissionalmente demais. Ô, Bruno, você já contou a história? Senão eu não quero repetir aqui para quem tá do livro lá de AI, de como você se tornou o pai mais popular da escola, não? Cara, eu contei isso na não temporada mas passada. Tem gente que não viu, cara. Conta aí. Porque o Bruno tá escrevendo sobre AI no direito, mas você conhece a história, Ana? Eu não conheço. Não conhece? Então, cara, muitas pessoas aí tu conhece. Como é que o Bruno se tornou o pai mais popular da escola? Né? Ou mais odiado, né? Há controvérsias. O que acontece? Novembro de 2022 nasce o ChatGPT e a IA generativa como a gente conhece, né? E, assim, fiz alguns cursos da Future, já venho nessa pegada de inovação já há bastante tempo, caminhando com vocês e também com outros parceiros. E aí, sempre fui um early adopter, sempre gostei de me inteirar sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e que podem impactar a nossa profissão. E é óbvio, inteligência artificial generativa estava no meu radar. Eu já, antes do lançamento, eu já estava ali acompanhando alguma coisa, estava lá no playground da OpenAI. E quando o ChatGPT foi lançado, eu comecei a usar muito. Só que ainda tinha muito aquela questão de segurança, como é que as pessoas vão lidar com isso, né? receio, etc e tal, privacidade. Então eu não usava profissionalmente ainda, eu usava muito para as questões pessoais, eu usava heavy user mesmo. E aí a escola das minhas filhas, eu tenho 2 filhas, a escola das minhas filhas tem um evento que eles chamam de o leitor convidado, né? Então os pais são convidados a ir ler livros para as crianças. E eu falei, poxa, que bacana, eu e minha mulher, a gente, ótimo, vamos, claro. Só que livro que a gente vai escolher? Imagina, eu chego lá e leio Chapeuzinho Vermelho, na semana seguinte vem outro pai, outra mãe, Chapeuzinho Vermelho, as crianças vão ficar entediadas. Então a minha ideia, entrei no ChatGPT, vi o que elas estavam estudando naquele conteúdo programático. Do bimestre, né? Porque é escola americana, então eles têm uma separação diferente. E aí eu
criei uma história no ChatGPT para as duas, né, com o que cada uma estava estudando no momento e colocando os amiguinhos com personagem. Fazia parte do prompt que os amigos, né, de turma que eu dava os nomes, eles tinham que participar da história e que eles tinham que ter pelo menos uma ação na história. E aí, ótimo, recebi a história, aí fui refinando até chegar num conteúdo final. E depois fui pro Midjourney e fiz as imagens. E aí transformei isso num PPT e depois num PDF. E fui ler na escola. Então, e qual era o título? Então, agora o da Clara foi Uma Aventura no Oceano. Legal. E o da Lívia, que era mais nova, foi... era em inglês, Going Places, Descobrindo Lugares. Uhum. Né? Porque uma estava estudando sobre o oceano, outra estava estudando sobre formas de viajar o mundo. Né? E aí, quando a gente estava lendo, cada um tinha uma ação. Quando eu falava o nomezinho, e aí para não dar nomes aqui nos o coleguinha tal fez isso, falou aqui. Aí eles olhavam, se reconheciam. Nossa, que demais. Como é possível, né? E aí foi um Acharam sucesso. Incrível. E aí a professora falou, nossa, que demais, que história é essa? Eu contei, eu falei, não, eu que criei no ChatGPT e tudo. Ela falou, que demais, me manda que eu vou passar aqui na escola, a gente quer botar na biblioteca. E foi. Desde então ninguém mais fala das festinhas infantis. Subiu muito o nível da parada. E aí aconteceu até uma coisa muito bacana, que isso virou uma história que a gente contou na minha primeira participação. E eu faço parte de N outras comunidades. E na comunidade Vem Ser Ágil, eles iam fazer um evento no Nordeste. E a Gleice Lima Tisso, ela que é super legal, gente boa. Super gente boa, e ela é a criadora da comunidade. Ela ficou sabendo dessa história e falou, Bruno, a gente vai ter um evento que é para pessoas carentes, que a gente está trazendo a inovação, e é voltado para mães. E eu acho que seria muito bacana compartilhar esse livro infantil que você fez lá. Eu tenho a sua autorização? Eu falei, claro. Maneiro. E aí, o que eu fiz? Eu transformei o livro, o PDF, num QR Code, mandei o QR Code para ela botar lá quando ela estivesse fazendo a apresentação dela para esse case, e a galera podia baixar. Então ela falou que foi um sucesso, que as pessoas adoraram, e aí ela falou, você tem que publicar, você tem que... Eu falei, não, gente, como eu vou publicar uma coisa que eu e o ChatGPT escrevemos? Co-criaram, né? Vamos entrar numa discussão de TI. Vai ser... A gente vai lá, aquelas discussões iniciais do uso da inteligência artificial, né? E, Brunão, eu queria te perguntar assim, essa camisa aí, você falou de colégio americano, ACC aí, o que você tem a dizer aí pro Samicão aí, inclusive um dos coordenadores aí da obra? Eu acho que também não é novidade pra galera que assiste a gente, que acompanha da ACC Brasil. A ACC Brasil é a Association of Corporate Counsel, né? É uma associação de departamentos jurídicos de profissionais de jurídicos corporativos, né? Ela é mundial, ela tem mais de 40 anos, ela está em diversos países, e em abril desse ano, o Samicão, que é o nosso presidente aqui do capítulo brasileiro, ele reuniu ele mais 19 profissionais, eu estou ali dentro, e a gente trouxe a ACC para o Brasil. Então a gente criou o capítulo brasileiro, a comunidade brasileira da ACC. E a gente fez um trabalho muito bacana de divulgação da associação, de captação de membros. E agora, teve agora, nesse mês... Premiação, né? Em Miami. Acompanhei. Não, foi em Nashville. Foi em Nashville. É que o Paulo tá em Miami agora. Tá pop. O Paulo internacionalizou. O Paulo agora é outro patamar. E aí... Teve a Annual Meeting, a reunião anual da ACC Global, e eles têm o ACC Awards. E, para nossa surpresa, a ACC Brasil foi
premiada com 6 meses de vida, ela foi premiada como a melhor estratégia de associação de 2024. Maneiro. E aí o Paulo Parabéns. e a Lara foram lá buscar esse troféu pra gente e acho que depois a gente manda uma fotinha do troféu. A gente Legal. plota Muito aqui, legal, assim. muito legal. Parabéns. Vocês Iniciativa Obrigado. incrível, hein? Muito E assim, bom. cara, é muito satisfatório fazer parte da ICC. Não só as discussões que a gente tem ali no grupo da liderança, mas na comunidade em si, porque ali não é a liderança. A liderança não é protagonista. Quem são os protagonistas são os membros, Sim. são os associados. A nossa missão como ICC é capacitar o profissional de jurídico corporativo. Muito legal. A gente quer proporcionar networking de qualidade, a gente quer proporcionar desenvolvimento para as pessoas, e o desenvolvimento é como eu falo para qualquer pessoa do meu time. A carreira é sua. Quem é responsável pelo seu desenvolvimento é você. De ir lá e buscar o Infinity, de buscar os cursos da Future. Curso in-house, por exemplo, aí já que isso. deixamos a deixa aí de que Exato. A responsabilidade é de cada um. Só que lá na comunidade da ICC a gente fomenta isso, e as discussões, os temas, os debates, eles ganham vida própria e são capitaneados pelos próprios associados, pelos próprios membros, e a gente está lá só incentivando e batendo palma. Entendeu? Acho que é esse o nosso papel como liderança no ICC. De fato, pavimentar o caminho para a galera brilhar. Legal, Com certeza. legal. E essa conexão global também é muito bacana, né? Exato. É uma coisa que eu falo, não é só você estar rodeado de gente legal e interessante, é você estar se conectando com gente que está pensando à frente, gente que está querendo transformar o futuro da nossa profissão. Maneiro. Com certeza. Bruno, aproveitando que você falou isso, e você é uma pessoa que é muito ligada à inovação, né? Tanto que o seu capítulo aqui no livro é sobre IA, sobre automação, data science, você também fala sobre o uso de dados bastante aqui. Como é que você se destacou, assim, como liderança, e como você conseguiu conectar esse tema de tecnologia, e como é que você joga isso pro seu dia a dia, e como que você incentiva isso dentro da Icatu? Cara, como eu me destaquei, eu não tenho a menor ideia. Mas você deve ter uma noção, você deve ter uma eu noção. Acho que não tem forma de bolo para isso. Eu acho que, assim, a inovação, ela parte da inquietude. Eu acho que você só inova se você tiver irresignado. Sim. Então, eu acho que a pessoa que não está confortável que vai inovar. Então, aquela pessoa que está ali, me deixa aqui no meu cantinho, não quero aparecer, ele não vai inovar nunca. Então, a inovação vem para aquela pessoa que não está ali acomodada. Pessoa inconformada, né? com o status quo das coisas, entendeu? E aí ele vai buscar alguma forma de inovação, e muitas vezes, principalmente para nós que somos profissionais do direito, isso acontece com o intraempreendedorismo, né? Sim. Assim, cara, o Bruno falou aqui do curso in-house. Assim, tem ali uma forma de bolo para seguir, é óbvio. A gente está falando do Jurídico 5.0, mas o outro livro, né, que originou era Legal Ops, como começar. Né? Então, você vê toda uma lógica de, cara, que não se mede, não se gere, né? Então você tem que ter indicador. Quais são os pilares da transformação jurídica, né? Indicador, fluxos, tecnologia e métricas. Então, e aí você completa esse ciclo. Então, você tendo essa didática, cabe a você correr atrás e fazer, né? Por isso que eu falo que muitas vezes começa no intraempreendedorismo. Você mesmo fazendo do it yourself e cara, você vai errar e tá tudo bem. Pegando a responsabilidade para você, isso. Né? Não tem... E é uma coisa que é tão bacana, porque eu posso aqui falar os meus indicadores. Sim. Que as pessoas podem copiar. Não tem problema nenhum com isso. Mas 90% dessa cópia vai dar errado. Porque o que serve para mim não necessariamente serve para você, não necessariamente serve para você. Eu acho que parte de uma maturidade também profissional da pessoa, de entender quem ela é, qual o estágio que ela está nesses temas, o lugar que ela está.
a maturidade deste lugar, se esse lugar é um lugar mais propício ou menos propício para você fazer essas coisas acontecer. Claro, você tem que entender a sua instituição, como é que se vão receber bem ou não, né? É necessário essa leitura. Tá tudo bem, só que aí você vai, aqui eu só posso molhar o pezinho na água, na outra eu posso dar um mergulho de cabeça. Então, tá tudo certo. É só você ter essa compreensão, você consegue começar. Não pensa muito, começa. Sim. Porque vai dar errado, mas vai dar muito certo também. Com certeza. E o Brunão também, cara, sempre foi muito gentil, né? Acho que até da Clock, né? Os eventos que tiveram lá na Catu. Então, também sempre foi um cara muito aberto, né? Muito. Até uma pergunta que eu tenho. Como é que tá hoje, assim? Eu acho que a tua exposição cada vez aumentando mais, que a Ana falou e tal. Cara, a galera procurando com muita ideia de startup. Cara, testa aí, Bruno, early stage. Cara, demais. Eu imagino, porque acaba sendo... A galera te vê como um cara que... E é complexo, né? Porque, assim, eu gosto de responder todo mundo. Eu acho que, assim... A pessoa me procura, eu acho que é meu dever dar uma resposta. Mesmo que seja não, mas eu preciso dar uma resposta. Né? Até porque é isso, o nosso tempo é limitado. Eu falo pra... E você ainda tem 2 filhas, né? Tenho. Aí. Quero ir pra terceira. Então, Não, o pessoal lá do meu time, ele fala, não sei como que você consegue. Como é que você consegue? Porque eu também não sei. Aí tem os filhos, aí tá escrevendo livro, aí tá dando um artigo, aí vai dar uma palestra, aí vai dar aula, aí vai montar um curso. Aí, cara... Pois é. Mas dá tempo, gente, dá tempo. A gente dá um jeito, comparado a esse cara aqui, ao Samir... É Bruno, os Brunos aí. É isso. Pô, eu tô ali, ó, sou padawan ainda. O cara é Jedi já. Mas acaba que tem essa conexão do ecossistema, né? Quando você abre também, eu acho que isso... Muita gente procura, e eu acho que essa é uma percepção. Diz a galera que inovar, às vezes é só você abrir e começar a dar espaço que as conexões vão vindo e as coisas vão acontecendo, né? E com certeza. E assim, eu acho que se você não tiver aberto, você perde coisa. Eu acho que tem também, né, assim, é óbvio que não tô falando do medo de perder as coisas, o FOMO, não. É mais assim, como é que hoje, nesse mundo ultra conectado que a gente vive, né, é impossível você ficar sabendo de tudo. Sim. Então, se você não usar as suas conexões, o seu networking, para você também consumir e aprender, você vai perder muita coisa. Então, eu aproveito muito disso, dos meus contatos, das minhas conexões, para estar... às vezes a Ana veio aqui e me falou de uma solução nova do Sem Processo e que eu falei, caraca, isso é revolucionário. E aí eu falei, Ana, vamos conversar mais, vamos não sei o quê. Às vezes, numa troca de WhatsApp de, sei lá, 2 minutos, você aprende uma coisa nova, isso. cara. E eu acho uma coisa, cara, eu pego assim... A gente tá completando aí quase um ciclo, talvez, de uma década, né? Que foi Sem Processo, a B2L, Future Law, com um ano diferente. E aí vem todo o movimento ali, Clock, ACC, tem muitas outras coisas que aconteceram. Mas uma coisa que eu vejo comparando com 10 anos atrás é que os jurídicos eram muito fechados, não existia o que acontece hoje. E você vê hoje assim, caraca, tem ali o grupo B2L, boom. Aí tem grupo Clock, boom. Aí grupo ACC, boom. E todo mundo trocando o dia inteiro. Cara, o que eu preciso? O que você já usou? Como é que funciona? Isso aqui não é legal. Então, esse aprendizado coletivo e concomitante, ele é mega exponencial. Porque é uma solução que você usa hoje, que você fala, cara, legal, você pulveriza aquilo ali, no dia seguinte cresce. Então eu tenho uma percepção meio exponencial do universo jurídico, né? Todo mundo aprendendo, todo mundo hiperconectado, consumindo. Então é um movimento absurdo. O meu mantra agora é que o ecossistema associativo jurídico, ele é colaborativo. Total. E exponencial. É isso. Porque assim... você falou aí de Clock, AB2L, ACC. Eu tô nas 3. Eu sei. Sim. E eu não tenho... beleza. Eu sou fundador e liderança da ACC. Show, ótimo. Mas não é porque eu sou isso da ACC que eu vou vai deixar de estar em outras, ou que se eu tiver ali... Eu sou associado da B2L da parte de departamentos jurídicos. Então, assim... Então, e esse nível de conexão, né? Mas você vê, eu te falo, todas as iniciativas, todas crescendo, indo para caminhos diferentes. Então, a B2L talvez ali mais com foco de Lotec, a Clock com Legal mais Legal Operation, a ACC com essa visão mais corporate, até institucional, né? Sim. Mas você vê que, cara, isso tudo crescendo em paralelo e tudo se complementa, tem espaço para todo mundo. Tem uma hora que as coisas têm uma interseção e você começa a ver... eu tô nas 3, mas tem várias outras pessoas que estão nas 3. Tem muita gente que você começa a ver ali o WhatsApp e olha lá, a pessoa tá aqui, tá lá. Então, cara, é realmente um momento da
transformação exponencial, porque... E essas trocas, né? Porque antigamente não tinha, então assim, cara, era uma ilha. Você tava lá na Icatu, sentado no teu canto, pensando o que eu ia fazer. Hoje aprendendo e todo mundo testando, né? E coisas dando certo e coisas dando errado. E o que eu acho que é valor também compartilhar o erro até pro aprendizado coletivo, né? Do ecossistema, né? Você tocou num ponto que assim, eu gosto muito, porque esse mês, acho que esse mês ainda, eu fui palestrar num evento, num seminário jurídico de uma das principais cooperativas do Brasil. Legal. E eu fui falar sobre Jurídico 5.0. Só que eu não quis falar do Jurídico 5.0 sem fazer uma abordagem histórica dos departamentos jurídicos. E começa aí. Quando a gente olha para 1980, o advogado ele era visto como um mal necessário. Você quase não tinha o advogado corporativo, né? Você tinha quem se formava em direito era escritório, e o advogado corporativo, o papel dele basicamente era normalmente só uma pessoa, e o papel dele basicamente era escolher quem é que ele ia terceirizar. É isso. Quando você avança para 1990, que entra na globalização, no movimento de privatização que a gente viu aqui no país, que aí a gente começa a ter o boom das faculdades de direito. Sim. Também. Então, começou a ter mais profissionais, então as pessoas também não conseguiam ficar alocadas só em escritório. E aí você começa a ver uma maior estruturação dos departamentos jurídicos. Só que você olha o profissional do departamento jurídico naquela época, eram profissionais que eram muito generalistas, porque eles tinham que saber um pouco de tudo, né? E aí faziam muita analogia do triatleta, né? Que é igual o pato, que não nada direito, não corre direito, não voa direito. É tudo mais ou menos. Então, assim, o advogado ele era muito generalista, sabia um pouquinho de tudo, mas sempre que tinha um negócio mais relevante, mais estratégico, tinha que ir para o escritório. E aí, quando você entra nos anos 2000, quando tem uma influência internacional muito grande, que tem aquelas fraudes históricas que aconteceram nos Estados Unidos, e vem a SOX, a Sorbonne Oxley, você começa a ter uma maior especialização do departamento jurídico interno, e mais do que a especialização, você passa a ter um aumento de escopo. Você começa a agregar outras atividades ao departamento jurídico interno. Uma questão antifraude, bota um compliance, tem uma parte de risco, às vezes até a auditoria já fica ali mais próxima, entendeu? Então você começa a ter esse alargamento, inclusive, das carreiras num departamento Job jurídico. Description ali do cara. É isso. Que passa a ser não mais só profissional de direito. E aí a gente vem até hoje, né? Quando a gente passa pela 4ª Revolução Industrial, que a gente estava até pouco tempo atrás falando de Jurídico 4.0, que foi a adoção das tecnologias, como foco, a tecnologia como foco, a utilização de metodologias ágeis para a implementação dessa tecnologia, e a gente entra agora na quinta Revolução Industrial. Quando a gente fala na 5ª Revolução Industrial, você fala assim, mas já? Eu estava até ontem falando do 4.0, o que mudou para o 5.0? A única coisa que mudou do 4 para o 5.0 foi a abordagem, porque a abordagem do 5.0 agora ela é uma abordagem mais centrada nas pessoas, que não se mistura com experiência do usuário. A experiência do usuário já estava lá no Jurídico 4.0, na 4ª Revolução Industrial, onde o foco da tecnologia, da otimização, do tempo, de tudo, era você ter uma entrega mais centrada no usuário. Aqui, esse people-centric da 5ª Revolução Industrial, ele é uma visão de como o ser humano vai ser protagonista no uso da tecnologia, no uso dessa otimização. Como é que você consegue fazer com que o ser humano ele tenha um melhor resultado para o negócio, para a indústria, para o mercado, mas para ele também como ser humano e para a sociedade. O foco da tecnologia muito mais como ferramenta. E eu acho que até esse boom das comunidades
tá muito relacionado a esse conceito que você trouxe, porque as pessoas buscam mais um senso de pertencimento, né? Sim. De propósito. A gente vê que a nossa sociedade atual, com todas essas tecnologias, a gente fica mais ansioso. A gente sempre tem que estar inteirado, né? Aí até vem um conceito de FOMO. Mas quando a gente encontra conexões, né, verdadeiras com o uso da tecnologia como ferramenta, né, mais uma vez, a gente vê essa mudança. Como você falou, na verdade não mudou muito. É a percepção que muda, né? Eu acho que é muito mais isso. Tem o meme da geração nova, né? Que fala assim, entrevista de emprego, né? Você trabalhava com o quê? Com vontade de ir embora. Né? É isso que a gente quer combater. É isso que é a quinta revolução industrial. Exato. Essa questão de quinta eu discuti, cara, muito esse livro com a Aline, com o Paulo. Quando a gente... O Advocacia 4.0, a gente criou o conceito ali, no início ali, há quase 10 anos atrás, porque começou a falar de coisa inovadora, etc, e a galera chamava. Pra fazer palestra, a gente começou a ter que dar uma denominada, até que tem um vídeo meu, acho que de 7 anos atrás, no Aurum Summit, que a palestra era Advocacia 2.0. Eu botei 2.0, aí no dia da palestra eu falei, cara, mudei pra 4.0 porque... Eu avancei muito rápido. Não, porque assim, a ideia de fazer 2.0 cara, é você partir do pressuposto de que tudo pra trás não existia. Sim. E o 4.0 tinha esse lance da quarta revolução industrial. A gente, desde o início, há 10 anos que eu falo muito, cara, diversidade, empoderamento, eu acho que já tinha esse elemento humano. Eu acho que o que mudou fundamentalmente, quando começou o ano 2020, algumas pessoas começaram a usar o 5.0 e eu fui muito crítico. Por quê? Porque justamente a gente estava começando a... sedimentar o 4.0. E aí começou a aparecer, ter um critério meio, cara, é iPhone, agora eu vou lançar o 5.0, 6.0, até porque em outras áreas, por exemplo, no marketing, já está no marketing 6.0. O livro do Philip Kotler já está no 6.0, então ele tem esse critério um pouco mais gradativo. Mas o que eu vejo de substancial é um pouco... alguns aspectos. Eu acho que teve um recorte aí que foi a pandemia, 2020, 2021, que foi uma mudança de mundo. E eu acho, o que é interessante, você pega as coisas que a gente falava 10 anos atrás, é o que está acontecendo hoje. Você passou aí pelo escritório, você vê alguns aspectos. Cara, desde vestimenta, uso de tecnologia, você vê inteligência artificial generativa, que a gente nem chamava de generativa, a gente tinha que explicar, blockchain, são coisas que estão muito usuais no dia a dia. E um aspecto, para mim, que é o mais fundamental, é a geração que está no ambiente de trabalho. Hoje a gente está com a geração Z chegando. Eu vejo, por exemplo, a Future Law que a gente criou há 7 anos atrás. Cara, a gente entrevista uma galera que já estudou, já sabe. Você não tem que mais explicar o que é Lawtech, o que é Legal Operations, metodologia ágil. Então, eu acho que a gente já está vivendo a geração consequência disso, foi o 4.0. E para mim o 5.0 é começar a pensar, mas eu acho que tem um aspecto tecnológico muito forte. E por isso que eu estou puxando para computação quântica, porque a gente está vivendo uma nova curva de tecnologia que vai ter um impacto gigantesco. Sim, porque a gente nem sabe, né, como é que vai ser. A interação entre o homem e a máquina vai mudar muito. Essa galera que a gente está falando do 5.0, que eles já nascem na profissão 5.0, eles são nativos digitais dessas tecnologias. Quando eu pego meme de novo, assim, se você pegar duas pessoas, uma pessoa da minha geração e uma pessoa da geração atual, assim, atende o telefone, eu vou fazer assim e ele vai fazer assim. Então, assim, são coisas básicas. Mas o que é pior? Porque, assim, a gente zoava, você tem o Millennium Pause, né, que o Millennium ele espera pra conexão, só que o Millennium já tá velho, o Z, eu fico brincando quando eu dou palestra, cara, o Z já tá virando o Millennium, o novo Millennium, porque já tá chegando o Alpha, cara. Então a gente se preparava pro Z, a gente já tá preparando pro Alpha, e eu acho que, na minha visão, a computação quântica, particularmente, vai ser o maior impacto. Dei uma aula essa semana na Future Law no curso de AI e tava explicando computação quântica e eu me peguei pensando o seguinte, até falei pra turma, cara, é a mesma coisa que explicar a internet em 1995. É tão intangível, você fala assim, cara, vai surgir um negócio chamado internet. Mas como é que isso vai mudar a minha vida? Você não consegue nem dimensionar que vai ter marketplace que você vai comprar online, que você vai ter um aplicativo, e a computação quântica, pra mim, é uma mudança tão grande tecnológica que vai dar esse salto em termos tecnológicos, assim. Mas é isso, e isso conectado com essa nova geração que já chega... A gente vem falando de inteligência artificial, por exemplo, um dos problemas que, voltando agora aqui pro lado pai, né, essas crianças que são nativas, que já nasceram com o uso da inteligência artificial, o que acontece muito no prompt vocal, né? Você tem que usar o imperativo. Crie, faça, entregue.
E essas crianças estão aprendendo assim, para ter o melhor resultado. Só que aí elas vão repetir isso com quem? Na vida. Então elas começam a falar assim com os pais, com os professores, com os amiguinhos. E elas vão chegar no mercado de trabalho assim. Então você imagina um gestor da geração X passada recebendo da nova geração, que ele vai chegar para o gestor e vai falar, não, faça. Entregue. O cara vai falar, quem é você, querido? É isso. E esse conflito geracional e como a gente trabalha isso é um pouco também da parte, né, de pessoas do 5.0. Mas é por isso que eu te falo. Para mim, o elemento só pessoa, eu acho que sempre a pessoa é o elemento. A tecnologia é sempre utilizada pelo ser humano, mas eu acho que é isso. Às vezes a gente tem uma visão também um pouco otimista, mas o que você está trazendo é justamente o contrário. Eu acho que o uso também da tecnologia, às vezes a forma, não necessariamente a gente está sempre numa progressividade positiva. Na verdade, tem efeitos nefastos e que a gente vai entendendo, né? Não é à toa que existem as caixas pretas da inteligência artificial generativa. Porque a partir do momento que ela foi criada e foi lançada, ela mesma se retroalimenta. E ela se retroalimenta com o quê? Com as coisas que existem. É isso. Então, se o ser humano tem viés, a inteligência artificial vai ter vai carregar aquele mesmo viés. Entendeu? Então, e isso é como a gente tem que lidar. Eu acho que no ambiente jurídico eu vejo, cara, existia um mundo jurídico ali até 2015 que mudou completamente, assim, você vê? Sim. Mesmo nos ambientes mais tradicionais, completamente diferente. É óbvio que você tem gradações. Então, acho que, assim, é muito, pra mim, vivendo isso há 10 anos, é interessante porque, cara, realmente mudou. Então, assim, e o desafio agora é entender, porque a gente sempre se acha o ápice da evolução tecnológica. Cara, eu tô vivendo em 2024, mas na verdade a gente nada mais é do que nem um ser humano de 1924. No final desse século a gente vai olhar pra 2024 e falar, caralho, que mundo até tosco, né? Essa tecnologia, olha o que a galera achava mais um chat GPT, a primeira geração. Olha só lá. O chat GPT hoje é o Nokia tijolão, cara. Então, a gente vai viver essas curvas e eu acho que... Vai ser muito mais rápido. E o desafio hoje é entender, por isso que quando eu pego esse tema, por exemplo, computação quântica, que a gente vai tentar aprofundar, é tentar ser experimental mesmo. A gente erra, por exemplo. A gente falou muito de metaverso, metalaw, que foram coisas... Web3, que, na minha concepção, é engraçado. Tá flopado hoje, mas se você me perguntar, eu mega acredito. Isso vai voltar, porque toda curva de tecnologia, ela passa por um deserto. Hoje, você fala sobre metaverso, a galera, putz, tem vontade de vomitar e acha tosco. Porque, olha só, é o auge, né? Tem o hype. É isso. E aí, caraca, isso vai mudar o mundo. É isso, o deserto da desilusão. Vai deixar a gente desempregado e não sei o quê. E aí, passa um tempo, aí qual é o hype? Falar mal. É isso. Falar mal. É isso. Então, até porque não se concretiza muitas vezes. A gente já está no hype do falar mal de Web3, metaverso, isso aqui. E a gente está entrando no hype de falar mal de inteligência artificial generativa. Eu acho. Tá? Porque o que... muitos críticos que eu escuto falando é assim, cara, hoje a inteligência artificial generativa, ela não entrega nada diferente do que o ser humano pode fazer. Cara, Tô falando dos críticos, tá? Cara, eu não sei, não sei a tua... Cara, eu acho assim... Eu acho que muda o jogo. Muda o jogo pra caramba. E eu vou te falar, isso é uma coisa que eu tenho falado até no âmbito jurídico, que é a minha percepção. Não acredito no do it yourself, não acredito que a gente vai chegar num ponto que sempre aquela discussão dos ludistas, vai tirar o advogado, não. Cara, a inteligência artificial generativa nada mais é que uma ferramenta, tanto quanto é o Word, como é o Excel, como tantas outras. Só que na minha concepção hoje, você começar um trabalho fora da inteligência artificial generativa é perda de tempo. Então assim, hoje, todo o meu start é a partir de um prompt e eu vou trabalhar em cima daquele prompt e inclusive eu vou buscando aperfeiçoar. O Spectre, né, que é a solução que a gente criou no Sem Processo, veio com esse viés, assim, a gente vai buscando, e ainda tem essa corte, né, porque você tem o ChatGPT e as outras inteligências artificiais generativas que são muito abstratas para os advogados. Então a ideia do Spectre foi justamente criar ferramentas próprias para o advogado. Então um exemplo, o advogado pessoa física ele recebe muitas vezes um áudio do cliente. Olha, aconteceu tal coisa, dá pra você entrar com uma ação? Cara, o que o advogado tem que fazer com isso? Ele tem que sentar, transcrever dos fatos. Cara, por que eu não posso pegar isso, transcrever, já dizer o tipo de ação, ele correlacionar e criar uma petição básica? É essa que eu vou distribuir no judiciário? Não, eu preciso olhar.
mas o nível de velocidade Sim. que, cara, você poupa, né? Pra audiência também, a gente pensou muito pra audiência. Pra audiência. Você transcreve a audiência e já consegue ter também uma sugestão de contestação integrada. E Olha aí o que você ganha de tempo, né? E às vezes o advogado olha e fala assim, não, mas eu posso fazer isso. É o que você tá falando. Isso o ser humano já faz? Claro. Já faz, meu amigo, minha amiga. Mas você vai demorar o quê? 10 horas do teu dia? Quanto vale a tua hora, teu HH? E aí entra no aspecto... A gente falou, né? Tempo é dinheiro, tempo é recurso tempo, mais escasso que a gente tempo tem. é qualidade de vida. Aí eu acho que nesse aspecto a tecnologia realmente vem para propiciar. Porque o fato, e eu vejo isso no mercado jurídico de maneira geral, você tem uma curva de precarização. Tem muito profissional, cada vez a galera quer num budget menor. Quando você fala do ESG, quando você fala de diversidade e inclusão, por exemplo, escritório que pratica salários de fome, que exige que o estagiário trabalhe 20 horas, cara, você não vai contratar mais esses escritórios. São práticas que hoje não são incompatíveis. Não são mais compatíveis. Então, assim, só que para isso tem uma contrapartida. É isso. Não pode também se achar que vai querer que o cara pague bem, que as pessoas sejam super remuneradas, super especializadas, e você quer pagar por esse escritório cada vez menos. Não, e é o que você falou, e a pressão, eu vejo isso. Tem a empatia ali do departamento jurídico que ele quer, só que é isso, ele também toma um haircut ali da área, do CFO, etc. E aí o ponto pra mim essa equação ela só se resolve com tecnologia. Então a ida para uma inteligência artificial generativa não é uma opção. É assim, ou você vai ser competitivo dessa forma, ou você não vai ser. E eu acho que as pessoas às vezes não atentaram, porque no final o advogado ele não consegue talvez ter esse olhar, entendeu? É óbvio que dá pra fazer tudo sem inteligência artificial. Eu vou além, cara. Eu acho que assim, você fala que não dá pra fazer. Eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, ela é o que vai propiciar com que essas relações sejam sustentáveis. Também acho. Sem a inteligência artificial, não vai rolar. Já não tá rolando. Isso. É isso. Então, acho que assim, se tirar ela da equação, acabou. Mas tem muita coisa que a gente também provoca, né? Muita coisa do prejudicial que é a gente que provoca. Se você olhar a versão da OpenAI, o O1, né? Cara, os resultados dele são absurdos. Ele trouxe 89% de de ao chat GPT. Né? Não, 89% de melhoria ao chat GPT 4. Pra quem vem usando, o que você falou, você heavy user, eu também venho usando todas as versões, você vai vendo que, cara, o nível de acurácia, de melhoria, de precisão, cara, é absurdo. É bizarro. Quando a gente fala alguma coisa melhorou 89%, melhorou pra caramba. Uma coisa que já era boa, né? Exato. Já era bem funcional. Só que aí as pessoas vão lá e falam assim, agora o chat GPT pensa. Putz, aí é um tiro no pé, né, cara? Não, ele não pensa. Se você entender, se você estudar, se você saber o que é, ele continua sendo uma inteligência artificial generativa. Total. Eu concordo que ele é o primeiro passo, talvez, para a gente caminhar para a inteligência artificial geral. Por quê? Porque ele usa uma metodologia, né, de aprendizado de deep learning e que ele pode ir se autocorrigindo e corrigir o prompt. Então, eu acho que o próximo passo é a tecnologia da inteligência artificial geral. Cara, e quando vier a inteligência artificial geral, assim... Como que vai ser, né? Eu acho que a gente não está preparado para isso. Não. Eu não consigo imaginar ainda. Não consigo. Eu acho que vai ser... Cara, a minha visão é muito mais... Acho que assim, vai aumentar processamento cada vez mais, armazenamento, velocidade, e a nossa integração com a tecnologia vai ser mais dinâmica. Tem um aspecto que eu acho que as pessoas não dão conta, que é o seguinte, o nosso celular já é parte do nosso cérebro, é o nosso HD. Sim. A gente armazena muita informação e o nosso cérebro é tão plástico que ele se adapta de tal forma que é imperceptível. Mas ele é uma continuidade. E eu acho que a inteligência artificial generativa é um pouco do processamento. Então como é que eu penso fora do meu cérebro. É o segundo cérebro. E eu acho que é isso que a gente vai caminhar, e no mundo jurídico é muito relevante. Porque quando a gente pensa olhando o livro. Quantas vezes, né, escrever uma tese, você tá lá com 3 livros, você tá lendo, então você já tá processando aquelas informações. E aí jogar isso tudo, falar, cara, processa aqui, é o Homem de Ferro, né? Ele tá olhando e o Jarbas ali ajudando ele a pensar. Eu acho, né, que é o cerne agora de como a gente deve aplicar a tecnologia nos departamentos jurídicos, que é não só o processo, mas a gestão do conhecimento. É isso.
Até porque isso é um fator fundamental, porque você pega a empresa de tecnologia, o tempo que as pessoas ficam no jurídico é de 1 ano. Você pega o Google, o Uber, é média. Então é isso. Como é que eu faço a gestão do meu conhecimento? Como eu não perco, né, informação. Como é que eu não perco numa geração que é líquida mesmo? E as pessoas, as relações de secondment, a gente, lembrando aí também do Lima Fagel secondment, mas, cara, quantas vezes hoje relações mais flexíveis, flexible lawyer, cara, por projeto, o ser humano, ele tá mais líquido. Então, a organização, ela vai ter que manter o conhecimento dela de maneira estruturada para ela não perder continuidade. Exato. Né? E hoje, acho que esse é o principal ativo, né? Por quê? Qual é a diferença do departamento jurídico para o escritório de advocacia hoje em dia? A gente fez aqui, né, falou um pouco da evolução dos departamentos jurídicos, e hoje, né, o profissional de departamento jurídico, ele é aquele profissional em T, que ele é generalista em muitos assuntos e ele é especializado no negócio, né? Em vários determinados pontos, mas a vantagem competitiva dele é ele ser especializado na empresa. Exato. É isso. No ele mercado. sabe bem do negócio. Ele sabe no mundo dinâmico você precisa, né? Porque a velocidade, às vezes, o escritório não consegue. Mais que ele seja especializado, ele não se conecta nas mudanças de... E você perder esse profissional... É muito caro. É muito caro. Então, como é que você garante... Mas acontece. É óbvio, é natural. E aí, como é que você faz para que isso não seja problemático? Para que isso ocorra de maneira fluida? Então, assim... É a gestão do conhecimento. É a gestão do conhecimento. Então, se você voltar os seus esforços para uma inteligência artificial que ela vai resolver a questão da gestão do conhecimento, assim, eu não sei se eu posso dar um spoiler aqui, eu vou falar do que já foi divulgado. A Icatu disponibilizou uma inteligência artificial chamada AVE para o corretor. Então, é uma inteligência artificial no WhatsApp. O corretor pode mandar um áudio, pode tirar uma foto, pode escrever um texto, ele se conecta com essa inteligência artificial para fazer a melhor cotação, o melhor plano de seguro, previdência para você. Então ele vai chegar aqui, o corretor está conversando com você, olha aqui, eu queria uma cotação para o Bruno tem tantos anos, ele faz atividade física, ele tem a situação familiar assim, assado, isso aqui, o que você recomenda? Pum, aí ele vai trabalhar, vai ver, e a inteligência artificial vai devolver direto para o corretor. E aí depois ele pode evoluir, vai se conectar com as plataformas de contratação e vai enviar para você. Instantâneo. O meu desafio agora, que eu estou querendo fazer isso, é como eu transformo isso para dentro de casa, não para o jurídico, para o colaborador do jurídico ter todo o conhecimento da empresa, do mercado, porque eu trabalho num mercado que ele é muito regulado. E além de ele ser muito regulado, ele muda muito. Então, todo ano a gente tem norma nova, novos marcos regulatórios, etc. e tal. Então, as pessoas precisam estar atualizadas a todo momento, porque se não estiverem atualizadas a todo momento, eles estão errando e estão trazendo um risco financeiro, regulatório financeiro para a companhia. Então, eu preciso otimizar esse tempo do meu colaborador. Então, se eu tiver uma inteligência artificial que saiba as leis, saiba as normas, mas não só as leis, as normas, a exposição de motivo, porquê daquela norma, que ela tenha o tom de voz da companhia, que ela tenha os pareceres anteriores dados pela empresa, porque uma congênere pode ter um posicionamento A sobre um determinado assunto e a outra congênere pode ter um posicionamento J sobre o mesmo assunto. Percepções. E tudo bem. Só que como é que na sua empresa aquilo é interpretado? Isso é que essa inteligência artificial precisa aprender para poupar o tempo da gestão do conhecimento. É uma inteligência própria, é da Icatu. Não, essa que o Bruno tá criando aí, eu acho que é um papo aí pro Law House aí no Sem Processo. Cara, muito legal, Brunão. Estamos chegando ao fim aí, mas a gente vai ter o nosso pós-podcast aqui, que a Ana falou que vai resolver a tua dor aí do Sem Processo. Nossa co-CEO. Mas, cara, queria agradecer muito, cara. É sempre muito legal, Brunão, de verdade, assim, cara. Obrigadão. A gente sempre aprende muito, eu acho que a tua visão, o teu entusiasmo. Tô muito animado aí com o movimento da ACC. Queremos ouvir as novidades aqui, o espaço está sempre aberto.
Acompanhe o Paulo Samico nas redes sociais. Eu, Bruno Gélio. Não, Bruno Gélio. O meu Instagram é tem que fazer fechado. propaganda. Vai abrir. Galera quer conhecer os livros infantis. Pode me seguir no LinkedIn, mas... Hashtag Bruno abre seu Instagram pra galera aí, que a galera quer te seguir. Muito obrigada, Bruno, Nada. por toda a exposição que você fez aqui. Você trouxe todos os conceitos, jurídico 4.0, jurídico para evolução, para o jurídico 5.0, IA, para e eu não sabia nem que tinha uma IA própria, fiquei muito interessada. E claro que sempre você pode ajudar também. É isso, como vender sem falar pro outro que você tá vendendo. Tô brincando, quero dizer a parte, mas muito obrigada. Foi um grande prazer. E a gente começou da melhor forma possível aqui essa nossa nova temporada. Foi um grande prazer. É verdade, Brunão. Estamos animados. Personagem aí fundamental. E é isso, galera. Sigam o Future Law Cast. Sempre episódios incríveis, sempre temporadas maravilhosas. E é isso. Rumo aí, como o Bruno falou aí, inteligência artificial geral, será? Quem sabe? Já estamos, chegaremos. Vamos lá, galera. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Sigam o Bruno. O Feijão.